Olá, sejam bem-vindos à nossa 19ª semana de aprendizado aqui na plataforma da nossa aula online pela Seduc. Eu sou a professora Rafaela e essa semana a gente vai ter um conteúdo novo que é Dinâmica da Terra. O objetivo dessa aula é a gente conhecer um pouquinho o interior do nosso planeta, né? E saber como que hoje os continentes eles tomaram essa forma aí através de um processo que aconteceu aí há milhares de anos. Fiquem comigo, sou a professora Rafaela e bons estudos. Então, pessoal, o nosso planeta, ele se formou há milhares de anos, né? E aí, no início, o planeta Terra, ele era uma bola de fogo incandescente. Com o tempo, né, com o tempo geológico, milhares de anos, essa parte externa do planeta, ela foi se resfriando e ela acabou endurecendo, dando origem aí à crosta terrestre, que é essa camada mais externa do planeta, aonde nós vivemos, aonde estão os continentes, né? A crosta terrestre, ela também recebe o nome de litosfera, porque ela é a princípio formada por rochas, né? A gente teve aí esse resfriamento do material que compõe o nosso planeta, e aí, a partir desse resfriamento, nós vamos ter aí a primeira camada do nosso planeta, que é dividido em três camadas básicas, né? Primeiro a gente tem a crosta mais externa, a gente vai ter uma camada intermediária, que é o manto, e depois mais interno nós vamos ter o núcleo. E aí a gente vai ver cada uma dessas camadas aí, suas características. O manto, né, tem essa imagem aí que eu trouxe para vocês, é a camada intermediária do nosso planeta. Se a gente fosse pensar no planeta Terra, né, pensando, fazendo uma analogia, por exemplo, com uma fruta, a gente pode pensar no pêssego, né, aonde a crosta terrestre, ela seria a casca, né, e o manto seria aquela parte da polpa. O núcleo seria o caroço. Então, o manto, ele é composto por magma, né? O que é o magma? É rocha, nada mais do que rocha derretida, né? E o manto, ele tem características intermediárias entre o núcleo e a crosta, né? Ele não é totalmente sólido. E por ele ter essa característica de não ser sólido, ele vai ter, devido à diferença de calor, né, entre a sua parte mais próxima do núcleo, que seria a parte mais interna, né, e a parte mais externa, mais próxima da crosta, a gente vai ter uma diferença de temperatura que vai fazer com que esse material que fica no manto, o magma, ele tenha uma movimentação. Essa movimentação a gente chama de correntes de convecção. Ela faz um movimento como se fosse aquele movimento da água fervendo, né, que a gente consegue observar, né, aquele movimento ali borbulhante. Então, o magma ele não vai borbulhar como a água fervendo, mas ele vai se movimentar através de correntes, né? E esse movimento que o magma faz, ele vai gerar uma pressão na crosta terrestre, né? Que devido a essa pressão que o magma vai exercer, ela vai se fragmentar, ela vai se partir, né? Por isso que a nossa crosta terrestre, ela é toda dividida em pedaços, que a gente vai ver mais ali para frente sobre isso, né? Mais à frente na nossa aula. E o que que acontece? Entre essas rachaduras, esse material acaba se escapando. Vamos pensar também agora numa outra coisa, né? Que eu gosto de trazer nas minhas aulas, que é a questão do ovo. Vamos pensar no ovo. Quando a gente pega o ovo e coloca ele para cozinhar, se a gente passar do tempo, né, ele ficar muito tempo ali naquele calor,
o que que vai acontecer, né? A casca do ovo, ela é rígida, né? E a gente vai ter um material ali dentro que vai sofrer uma transformação, né? Ele vai sofrer uma transformação e essa transformação ela vai acarretar numa pressão muito grande na casca do ovo. E aí, num dado momento, aquela casca do ovo ela vai se partir e o material que tá lá dentro vai acabar saindo, né? Quando a gente deixa o ovo lá cozinhando, esquece dele, aí quando a gente vê, já era. É mais ou menos isso que acontece a grosso modo. O magma, ele faz a pressão externa e ele acaba causando essa rachadura na crosta terrestre. E por meio dessas rachaduras que aconteceram há milhares de anos, a gente vai ter aí o extravasamento do magma, né? Quando esse magma ele vai para a superfície terrestre, a gente dá um outro nome para ele, a gente chama de lava. Aí a gente vai ter os vulcões, né? Nem todo vulcão vai dar origem àquele cone, né, que a gente tem ali, aquela imagem do vulcão, a gente sempre pensa no cone escorrendo a lava, né? Muitas vezes a lava vai se espalhar pela superfície, que foi o que aconteceu há milhares de anos, né? A lava, ela extravasou e ela foi se solidificando na superfície, dando origem ao primeiro continente que a gente teve aí, a Pangeia, que a gente vai ver mais à frente na nossa aula. Mas, enfim, né, essa parte aqui é importante a gente saber que o manto é a camada intermediária entre o núcleo e a crosta, né? Esse material não é um material sólido, é um material que é a rocha derretida, né? Que quando sai, né, vai para a superfície, a gente dá o nome de lava, né? E que esse magma, ele se movimenta por meio de correntes convectivas ou correntes de convecção. E como é o centro, né? O interior mais profundo do planeta. Esse interior, ele é de ferro, né? E devido à pressão, ele vai ter duas características, né? Ele vai ter um núcleo interno e um núcleo externo, né? E aí, o núcleo externo, ele vai ter uma consistência líquida, e o núcleo interno, devido à pressão, ele vai estar ali numa forma sólida, né? E esse líquido aí é nada mais, nada menos que ferro, né? É esse elemento que a gente tem. Então, o núcleo, a gente vai dividir ele em duas camadas, né? A gente vai ter aí o núcleo interno e o núcleo externo. Trouxe para vocês agora a imagem das placas tectônicas. Como eu tinha comentado anteriormente, a nossa crosta terrestre, ela sofreu uma pressão interna do manto, né, por meio das correntes convectivas, e ela acabou se fragmentando. Esses pedaços, né, em que a crosta terrestre se fragmentou, a gente dá o nome de placa tectônica, né? E aí, o que acontece? Essas placas tectônicas, elas estão em constante movimento devido à movimentação que ocorre ali por debaixo dela, do manto. E aí, né, essas partes das placas tectônicas, né, a gente vai ter alguns pontos em que o movimento vai ser ativo ainda e muito intenso, e outros pontos em que a movimentação vai ser menos ativa, né? E aí, nesse desenho que eu trouxe, né, se a gente observar, a gente tem algumas setinhas, né? Então, as setinhas que elas estão indo de encontro uma às outras, a gente vai ter ali um tipo de movimento de choque, de impacto, que a gente chama de movimento convergente, né? É quando uma placa tectônica, ela se movimenta em direção à outra. E aí vai haver um choque, né? A gente tem também as setinhas em direções opostas. Quando a gente tem setinha na direção oposta,
significa que essas placas tectônicas, elas estão se afastando, né? Elas estão fazendo um movimento de afastamento umas com as outras, né? E esses movimentos, eles geram vários efeitos para a nossa crosta terrestre. Mais à frente, em algumas aulas, nós vamos entender como foi a formação do relevo terrestre. Mas já venho adiantar a vocês que quando há esse movimento convergente de choque entre as placas tectônicas, o que acontece com a superfície do planeta? A gente vai ter um enrugamento ali da crosta terrestre e um levantamento dessa crosta. Então a gente vai ter um dobramento da crosta terrestre quando elas se chocam. Quando elas fazem um movimento de afastamento, a gente vai ter um movimento de falha, né? Muitas vezes esse movimento de falha ele vai ser preenchido, em alguns casos, por lava, né? Que aí a gente vai ter um outro fenômeno que a gente vai ver mais à frente, que é o vulcanismo. A gente vai entrar em detalhes nele nas nossas próximas aulas, consolidando esse tema. E a gente vai ter aí formação de novas partes aí de continente, né? Que foi assim que deram origem aos continentes, assim, né? E aí, o que vai acontecer, né? Se não for preenchido, nós vamos ter o fenômeno de falha. A gente vai ter ali uma abertura, né? Na crosta terrestre, a gente vai ter um movimento ali de falha. Essa movimentação, tanto de afastamento, gerando falhas, como de convergência, a gente vai ter aí o que a gente chama de terremoto, né? O que é o terremoto? É o movimento das placas tectônicas. Isso vai ocasionar uma vibração aqui na superfície e aí a gente vai ter o que a gente chama de abalo sísmico ou terremoto. Mas aqui eu quero, né, que vocês entendam que a crosta terrestre, ela se fragmentou, né? E nós temos aí as placas tectônicas que estão em constante movimento. As placas tectônicas, elas são dinâmicas porque o manto é a camada que fica, né, embaixo, né? E aí a gente vai ter uma movimentação aqui do manto que vai influenciar nessa camada mais externa, que é a crosta terrestre. E aí, né, a gente tem, quando houve essa fragmentação, né, e houve esse derramamento de lava há milhares de anos, essa lava, como eu já falei anteriormente, ela foi solidificando. E aí ela deu origem a uma massa continental enorme, né, que recebe o nome de Pangeia, né? Então, o primeiro continente que surgiu foi a Pangeia, né? Recebeu esse nome, que é o supercontinente. E o que houve com a movimentação da crosta terrestre, das placas tectônicas, né? Essa Pangeia acabou se fragmentando também. E aí, a princípio, a gente vai ter dois blocos. Essa Pangeia ela foi dividida em dois blocos. A gente vai ter a Laurásia, né? Aonde atualmente nós temos a América do Norte, a Eurásia, a parte ao norte do nosso planeta, e Gondwana. A Gondwana deu origem à parte sul, né? Que aí a gente vai ter a América do Sul, África, Índia, né? Deu origem a essa outra parte. A gente ainda vai ter uma outra movimentação, né? E aí a gente vai, ao longo dos milhares de anos, né, tendo uma modificação nesses continentes aí, ao modo de que a gente vai chegar na posição atual dos continentes, né? Lembrando sempre que as placas tectônicas estão em constante movimento, assim como o manto. Então, os continentes
que estão sobre placas, né, que fazem um movimento divergente de afastamento, elas estão em afastamento, como por exemplo a África e a América do Sul, né? A gente vai ter aí um movimento de afastamento, né? Onde houve essa ruptura há milhares de anos e a cada vez, a cada ano que passa, a cada dia que passa, mais a América do Sul e a África vem se distanciando. Isso significa dizer que ao longo de milhares de anos, a forma atual do nosso planeta vai se modificar, né? A gente vai ter aí uma outra organização dos continentes ao longo aí dos milhares de anos, porque essas placas tectônicas, elas estão em constante movimento. E aí esses continentes, ora estão se aproximando, ora estão se afastando, né? E aí a gente vai ter uma nova configuração ao longo dos milhares de anos. Aí eu trouxe uma curiosidade pra gente, né? Atualmente a gente tem falado muito desse fenômeno desde que houve é, aquele grande tsunami que até gerou um filme, né? Até deixar de sugestão pra vocês aí. E como que se forma uma onda gigante, um tsunami, né? A gente precisa aí de um abalo sísmico, como mostra na figura, a gente tem ali a imagem de uma convergência de placa, e aí a gente vai ter um choque, um terremoto. Só que isso vai acontecer lá na parte oceânica, né? E aí esse terremoto vai acontecer lá no fundo do mar. E aí o que acontece? A vibração da superfície vai fazer com que essa água seja movimentada de uma maneira muito brusca, com uma velocidade muito elevada. E aí a gente vai ter aquele movimento de recuo do mar. Por quê? Porque vai haver uma movimentação muito grande, então a água vai recuar. À medida que essa água recua, ela vai ganhar altura, né? E aí ela ganha essa altura, ela vai formar uma onda gigante e a partir do momento em que essa onda ela vai, né, em grande velocidade, se aproximando da costa continental, a gente vai ter uma diminuição dessa altura do fundo do oceano. E à medida que a gente diminui a altura do fundo, a onda ela vai ganhando mais altura. E aí é por isso, né, que quando chega na superfície, a gente tem uma onda gigante que vai causar muito desastre, né? E aí a gente tem o tsunami, né? Aonde ocorrem esses tsunamis? Principalmente na região do Pacífico, onde a gente chama de Círculo de Fogo, que é uma região do planeta em que nós temos um dinamismo muito grande das placas tectônicas devido a essa movimentação convergente, principalmente, né? E aí os terremotos são frequentes nessa área, né? Que compreende o Pacífico, né? E o Pacífico, aí o Japão, né? Indonésia, várias Tailândia, várias partes, né? Que se localizam aí nessa nessa posição geográfica. E aí esses locais, né, vou dar o exemplo do Japão, né? Já existem os treinamentos que acontecem desde na escola, desde quando as crianças são pequenas, né? Para saber como lidar com o terremoto, porque é algo que faz parte do cotidiano deles, né? E aí as construções são adaptadas a essa realidade. Então, os prédios possuem uma tecnologia
voltada para essa questão da movimentação da superfície para poder resistir a esses abalos, né? Existem agora alarmes de tsunami, né, que são ativados porque existe um monitoramento, né, da movimentação da superfície que é feito, né, por meio de um equipamento chamado sismógrafo. Esse equipamento ele vai mostrar a atividade sísmica na superfície, vai registrar os terremotos. Então, quando tem um abalo intenso, esse equipamento vai registrar e um alerta vai ser emitido, né? E aí, quando as pessoas estão em áreas de risco, elas procuram abrigo em algum lugar, né? No caso daquele tsunami, não havia esse sistema de monitoração, né? E aí os depoimentos que contam é que algumas pessoas viram o recuo anormal do mar, né? E tem até uma história que diz que uma garotinha salvou várias pessoas ali porque ela viu o recuo anormal do mar. Ela se lembrou da aula de geografia ou de ciências, provavelmente, aonde ela aprendeu o que era o tsunami, os sinais de um tsunami e conseguiu ali sair a tempo, né, daquele local ali, avisar as pessoas de que havia algo estranho, de que algo estava acontecendo. Porque como esse abalo ele é lá no oceano, ele está às vezes muito longe da costa e às vezes ele não é percebido com tanta intensidade na costa. E aí ele vai chegar ali em forma de tsunami, né? Porque ele não aconteceu de uma maneira tão brusca ali na costa, ali não foi o centro do tremor. Então, por isso que é importante esse monitoramento dos abalos sísmicos, principalmente nas regiões que são mais suscetíveis a essas movimentações. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. A gente viu um pouquinho, né, sobre como é o interior do nosso planeta, né? Nas próximas semanas a gente vai consolidar esse tema e aí a gente vai ir mais a fundo sobre essas questões aí. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu sou a professora Rafaela, né? Semana que vem a gente vai estar junto aí, fechando esse tema. Bons estudos e se cuidem!